Olá, eu sou o Padre Júlio Lancelotti, da Pastoral de Rua, e vou responder as 24 perguntas. Padre, afinal, ser LGBT é pecado? Pecado é ser desumano. Você pode ser hétero, pode ser LGBT, pode ser trans e ser desumano. O que faz ter o pecado é ser desumano e destruir a vida. Há quem diga sobre LGBTs que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. O que diria para essas pessoas? Pois é, aí depende do que você considera o pecado. O pecado é matar, o pecado é destruir, o pecado é jogar as pessoas na fome, o pecado é destruir a vida e a dignidade humana. Nós não podemos vincular LGBT e pecado. Nós temos que desvincular e saber que o pecado, ele está presente na vida de todas as pessoas ou não. Não depende da questão de gênero, depende da questão humana. Há uma ala conservadora da sua igreja que é contra LGBTs, enquanto há pessoas mais progressistas como você. Como acha que isso vai se resolver? Eu acho que isso não vai se resolver. O conflito sempre haverá, porque os que são contra os grupos LGBTQIA+, não são só religiosos. Então, essa é uma questão humana, uma questão de aversão, uma questão de LGBTfobia, que eu acredito que não será resolvida. Nós podemos, em alguns momentos, amenizar, em alguns momentos vai se agudizar, mas é uma luta permanente. Por que você decidiu ser padre? Olha, a decisão não tem uma decisão mágica, em tal momento eu decidi. Toda decisão é uma construção e toda decisão é uma escolha. Entre as várias possibilidades da minha vida, eu era professor. Eu acabei entrando no presbitério, sendo ordenado padre, numa construção pessoal, espiritual e social. Se pudesse ter um superpoder, qual escolheria? Nenhum, eu não gosto de superpoder. Eu prefiro ser fraco, humano e vulnerável, como eu sou. Não poder. O poder sempre faz mal para as pessoas. Se tivesse o WhatsApp de Deus, que mensagem de áudio mandaria para ele agora? Eu te amo muito, meu Senhor. Você teme críticas de religiosos conservadores em relação aos seus posicionamentos? Críticas nós temos sempre, não adianta temer, as críticas sempre haverão. As críticas destrutivas são aquelas que muitas vezes escondem alguma coisa que não está bem resolvida. Desde quando e por que decidiu se envolver com tantas causas que a igreja ignora ou discrimina? Eu acredito que a igreja não ignorou. Essa é uma questão que está muito presente e que muitas vezes é um tabu, muitas vezes está escondida, muitas vezes não está bem resolvida. E nós não podemos achar que nada que é humano não está presente dentro da vida da igreja. A igreja é multiclassista, a igreja tem suas questões de gênero, a igreja tem suas fobias e tem também o seu amor. Tem de tudo. Acha que existe algum risco de, por exemplo, ter ameaçado seu título de padre pelas ideias que defende? Olha, pode até acontecer, mas é preciso ter uma fundamentação muito clara. Se eu falei alguma heresia, se eu fui contra alguma autoridade da igreja ou contra a doutrina. O pluralismo também está sempre presente dentro da igreja. Por exemplo, pregar a LGBTfobia é desumano. O Vaticano ou alguma liderança católica já tentou te censurar ou te podar nos seus posicionamentos? Existem questões que podem me cobrar, que me perguntam. O que eu tenho tranquilo, que eu defendo sempre a vida das pessoas. E todas são filhos de Deus. Então ninguém pode negar isso. Jesus foi criticado porque defendeu as mulheres, porque defendeu a prostituta, porque defendeu os chamados pecadores, rejeitados, enjeitados. A grande surpresa é que Deus ama a todos, não rejeita ninguém. Curte alguma cantora? Quais suas divas pop? Uma cantora que sempre me provocaram muito porque eu a defendo é a Lady Gaga. Se não fosse padre, que carreira acha que seguiria? Qualquer carreira que eu poderia ter, eu gostei muito de ser professor, mas eu acho que a gente deve ter qualquer carreira desde que humanize a vida, mas professor é uma. Acredita que algum dia a igreja acolherá plenamente os LGBTs oficialmente? Eu acredito que em posicionamentos oficiais é difícil de esperar. O importante não é a declaração oficial, o importante é a vida. Muitas vezes
a igreja fez declarações oficiais que tiveram que ser desmanchadas, como por exemplo quando diz que os índios não tinham alma, era uma declaração oficial. Quando diziam que a mulher era feita por Deus da cintura para cima, era uma declaração oficial. E essas declarações oficiais caducaram, porque toda declaração oficial da igreja, ela está marcada pelo momento histórico que ela está sendo dita, pela visão onde ela está sendo elaborada. Sua presença discursando no concurso Mr. Trans Brasil surpreendeu a muitos. Como foi participar e conhecer a realidade dos garotos? São todos muito amáveis, são todos lindos, são pessoas de uma pureza e de um coração cheio de doçura e maravilha. Eu fiquei muito encantado de conhecê-los e de dizer para eles: Deus ama todos vocês. Se não fosse católico, acha que seguiria qual outra religião? Olha, eu acredito que as religiões são meios, são instrumentos, elas não são fim em si mesmos. Você pode ter uma religião, ser muito religioso e muito desumano. Para mim, o mais importante é ser humanizado, mais do que ter uma religião. A religião é um instrumento, é um meio que eu uso. Não é a finalidade da vida a religião. Ela pode tanto te levar a Deus como te levar a um ídolo. O que acha que Jesus diria sobre LGBTs? Meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, tenham coragem, não se deixem destruir. Eu amo vocês. Qual sua opinião sobre virgindade antes do casamento? Isso é uma questão de foro íntimo e é uma questão que ninguém está autorizado a perguntar. Eu já fiz na minha vida como padre mais de 5.000 casamentos. É uma pergunta que nunca se faz a ninguém. A virgindade, ela pode ser um valor dentro do cristianismo, mas não era um valor no judaísmo. Inclusive no judaísmo, ser virgem significava a impossibilidade de perpetuar o povo e de vir o Messias. Depois foi vista como uma virtude. Eu acho que hoje é uma condição humana. Quem tem mais chance de ir para o céu, um gay ateu ou um cristão homofóbico? Todos têm chance, desde que não façam mal. A homofobia, sem dúvida, é um pecado grave. O que diria para uma pessoa que se diz cristã, mas faz arminha com a mão? Eles deveriam de desmanchar a arminha na mão e na vida e ser uma mão que partilhe o pão, que afague o pobre, que chame o pequeno. É muito melhor. Fazer a arminha não leva a nada. O que acha que o governo poderia fazer para solucionar a questão da população de rua, em especial em lugares como Cracolândia, que parece que independente do governo não se encontra uma solução? Isso não se resolve dentro de um sistema capitalista neoliberal. Faz parte do capitalismo neoliberal o descarte, assim como o racismo faz parte do capitalismo neoliberal, assim como a LGBTfobia faz parte do capitalismo neoliberal. Então é preciso mudar esse sistema para que essas situações sejam transformadoras também. Papa Francisco já disse que ninguém deveria julgar se alguém é gay e a igreja deveria acolher. Ao mesmo tempo, a Santa Sé também já proibiu bênção a uniões gays. Não seria contraditório? A questão precisa ser colocada no devido lugar. Bênção você pode dar para quem você quiser. O que não há na Igreja Católica é o sacramento para pessoas de uniões homoafetivas. Então, como sacramento, não há. Mas ninguém precisa ter o sacramento para se amar. O sacramento, você adere a ele por uma questão de fé. Agora, uma coisa que é muito séria. Muita gente que recebe o sacramento, recebe de maneira inválida. Porque não é porque eles são LGBT, é porque eles não amam de verdade e não têm liberdade para amar. Porque a pessoa não está assumindo as condições de validade do sacramento. O pior não é abençoar um casal LGBT. O pior é abençoar armas, abençoar agências bancárias, abençoar exércitos. Isso que é pior, porque a bênção é bem dizer a Deus. As pessoas LGBT também são uma bênção de Deus. Hoje em dia, gays podem casar no civil. Acha que a igreja também devia abençoar essas uniões? O que eu penso é de que os casais LGBT podem ser muito felizes e se amarem muito sem a bênção da igreja. Não é a bênção da igreja que vai fazer que eles se amem ou não. Então, nesse sentido, que as pessoas tenham liberdade de viver o amor. Quem abençoa é Deus. Se te fizessem um convite para ser papa, aceitaria? Ser papa não é convite, é toda uma hierarquia, embora legalmente qualquer
católico possa ser eleito papa, mesmo sem ser cardeal, hoje existe uma normativa e uma forma, porque a igreja não é uma democracia, a igreja é uma hierarquia. Maior parte das mensagens que eu recebo de LGBTs que não são aceitos pela família vem de famílias conservadoras e religiosas. Podemos dizer que o cristianismo é historicamente homofóbico? Não, eu acho que alguns cristãos são homofóbicos. Eu não diria que o cristianismo. Nunca você vai ler no Evangelho Jesus homofóbico. Você não vai ver. Então não dá para eu dizer o cristianismo em si ele é homofóbico. Eu poderia dizer alguns cristãos deteriorando o cristianismo são homofóbicos. O que você diria para essas famílias que não aceitam seus filhos por serem LGBTs usando religião como desculpa? Eles estão extremamente equivocados. A religião sempre é para acolher e amar, nunca para condenar e excluir. Revejam as suas posições, sejam amáveis. O seu filho, a sua filha são frutos do amor, não os rejeite.